Essa humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô, que a montanha explorada em algum lugar da África ou da América do Sul e transformada em mercadoria em algum outro lugar é também o avô, a avó, a mãe, o irmão de alguma constelação de seres que querem continuar compartilhando a vida nesta casa comum que chamamos Terra. Palavras de Ailton Krenak. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um livro imenso, que me resgatou numa leitura de poucas horas e de muita vida. Enzo, roda a vinheta. Olá, amores! Eu tô aqui para pedir a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e o nosso conteúdo chegue a mais gente. Enzo também, né? Portanto, deixa o like, dá agora o like mesmo antes do vídeo começar. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Vou caprichar cada vez mais nos conteúdos. Portanto, comente, compartilhe e é isso. Bom vídeo para vocês. A obra de Ailton Krenak se faz na caminhada. Índio da tribo dos Krenak, que vive ali espalhada na região do Rio Doce. É para eles chamado de Rio Vatu, ou seja, o nosso avô. É a origem do que o Krenak propõe como um olhar sobre quem são os povos indígenas, quem são os quilombolas, quem são os aborígenes, o que é a humanidade, sendo que 70% do que hoje se chama humanidade nem sabe o que é existir. Quando eu falo que a obra do Krenak se faz na caminhada, esse livro, por exemplo, ele é transcrição de palestras e entrevistas palestras que ele proferiu e entrevistas que ele concedeu. E o nome Ideias para Adiar o Fim do Mundo, na verdade, foi uma provocação. Ele foi convidado para fazer uma palestra na UNB, na Universidade de Brasília, e perguntaram, né, na véspera da palestra, ele já até esquecido, qual seria o nome da palestra. E ele respondeu, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E, na verdade, quando a gente faz essa leitura, a gente percebe que o mundo em que a maioria das pessoas vive, sem ter essa consciência, lógico, é o mundo da mercadoria. O mundo da mercadoria, ele é composto pelo indivíduo que vive na China, trabalha lá no meio de produção e nem sabe para onde aquilo que ele faz vai, para quem. E essa pessoa que consome também não tem noção do que acontece, por exemplo, com a natureza, nem da Amazônia e nem do Tibete. Existe hoje os países que antes tinham características muito individuais, que passaram pela formação dos estados nacionais. Nós vimos os textos épicos que surgiram nessa formação dos países europeus, por exemplo, agora viraram um empastelamento, ou um empastelamento social, ONU, Unicef, Unesco, ou um empastelamento de segurança, como a gente fala tanto da OTAN nesse momento da guerra na Ucrânia, ou um empastelamento econômico, como o Mercosul e a Comunidade União Europeia. Esses empastelamentos não consideram
esse irmão avô, essa personalização da natureza. E o Krenak, ele nos abre os nossos olhos para isso. E que é preciso ter essa cosmovisão para conseguir propor mudanças naquilo que a minha vida toda eu chamei de passo de formiguinha, né? Que é preciso propor coisas para que todos sejam efetivamente livres. É o que a Cecília fala, Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, que está no Ilha das Flores, no Curto dos Gaúchos, e que está em tantas obras que falam, hello, ei, abram os olhos, porque, senão, como diz o Claude Lévi-Strauss, o antropólogo belga que visitou a USP, bem no começo da universidade, ele diz assim, o mundo começou sem o homem e terminará sem ele. Se nós não nos apercebermos disso, e é o que o Krenak propõe, é o que Lévi-Strauss falou como uma ideia, vai se tornar uma profecia. Esse livro tem 3 partes. A primeira, ele vai falar sobre a humanidade, sobre o que é ser humano. Na segunda, ele vai falar sobre o sonho. E não é sobre o sonho onírico, no qual mergulham os psicanalistas, por exemplo, mas por um sonho real, concreto, de ter objetivos e metas a partir daquilo que se sonha, né? Fazer alguma coisa. E na terceira parte, ele vai falar de novo sobre a humanidade, mas no sentido da humanidade que nós pensamos que somos, e não na humanidade que nós efetivamente somos. As 3 partes do livro são, respectivamente, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, a primeira parte, Do Sonho e da Terra, a segunda parte, e a humanidade que pensamos ser. Vou dar um trechinho que ele diz sobre o sonho, que fala assim, para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado por sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. É um sonho, não é uma viagem, é um sonho, uma porta que se abre com respostas, né? Então, o Krenak, ele questiona e aponta caminhos. Existe um documentário sobre ele, chama-se O Sonho da Pedra. Eu vou deixar aqui no descritivo o link do documentário, em que a gente acompanha, ouve o Krenak falando e acompanha exatamente o que eu falei sobre a caminhada dele. Tem um momento nesse livro em que ele cita o Galeano, numa obra dos anos 70, chamada Eduardo Galeano, uruguaio, a obra dos anos 70, chamada As Veias Abertas da América Latina. A gente estava ali num momento de ditaduras militares e tal, mas a vida das pessoas às vezes é tão parecida. Hoje, 50 anos depois, perdemos Galeano há alguns anos. Então, aqui nesse nós temos parábolas, nós temos a verdade explicada com muita clareza, nós temos identificação. Eu li esse livro por causa da indicação que a Unicamp fez nas novas listas, A Vida Não é Útil, que é o 2º livro do Krenak. Esse teremos vídeo no canal agora, um pouquinho mais pra frente, no Literatura Veste, um quadro que vai ajudar os necessitados do vestibular. Mas aí eu fiz primeiro a leitura do livro anterior dele, eu não conheci o Krenak e ele me relembrou
da Adriana menina, da Adriana da sala de aula, da Adriana que falava dos passos de formiguinha, mas que acreditou e acredita que é possível fazer alguma coisa. Leia Ailton Krenak e quem sabe a gente consegue adiar o fim do mundo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.